Olá, gente bonita e inteligente do YouTube, tudo bom com vocês? Um abraço. Se você estiver acessando esse vídeo ao dia, que você tenha aí um dia muito produtivo. E se for à noite, uma noite feliz, com um descanso merecido, com bons sonhos. Tá bom, gente boa? Olha, hoje eu vou trazer um estudo aqui do jornalista Daniel Lopes. O Daniel Lopes, ele é bem conhecido, ele é um youtuber bem conhecido, ele é professor e jornalista. E ele tem mais de 300 mil seguidores no seu canal do YouTube. E ele resolveu fazer um estudo para ver se realmente essa narrativa da esquerda de que os Estados Unidos quer apenas o petróleo venezuelano, essa zoada toda aí é para pegar o petróleo venezuelano. Então vamos ao estudo aqui do Daniel Lopes. Vocês sabem que o Hugo Chávez, que foi quem antecedeu o Nicolás Maduro, foram eles que fizeram essa cooptação lá das Forças Armadas venezuelanas para ter o apoio aí para esse monte de coisas ilícitas que eles fazem lá naquele país, né? Começou com o Hugo Chávez e está aí com o Nicolás Maduro. Olha, para sua informação, apenas 6% do petróleo que é importado pelos Estados Unidos vem da Venezuela. Apenas 6%. Você sabia disso? Pois é. O quarto lugar perde para o Canadá. O quarto lugar que fica, aliás, a Venezuela fica na quarta colocação. O primeiro lugar é o Canadá. O Canadá, os Estados Unidos importa do Canadá cerca de 40% do petróleo. Aí a Venezuela é no quarto lugar. Os países mais importantes nessa importação do petróleo é o Canadá, no primeiro lugar, vem México e o próprio Estados Unidos. O próprio Estados Unidos tem a sua extração de petróleo, que é uma das mais tecnológicas do mundo. Olha, segundo o estudo, desde 1997, a produção da Venezuela vem caindo. Ela vem caindo desde 1997. Naquela época, ela extraía 1,77 milhões de barris ao dia, e em 2017 baixou para os míseros 164 mil barris por dia apenas. O aumento da produção interna, mais a gasolina da América, ela é adicionada com o etanol, a gasolina e a fabricação de carros elétricos híbridos tem baixado a importação do petróleo pelos Estados Unidos. Então, a produção da Venezuela, ela despencou a produção venezuelana em 1997 de 3 milhões de barris por míseros 2 milhões de barris. É o que é extraído hoje. O que foi que aconteceu? Foi que ocasionou isso tudo, essa queda vertiginosa aí do petróleo venezuelano. É que o Hugo Chávez e o Maduro, eles expulsaram a maioria das petrolíferas estrangeiras lá da Venezuela e também estatizaram algumas. Você sabe que até a Petrobras tinha uma refinaria e o Hugo Chávez e o Maduro resolveram ficar com essa refinaria da Petrobras e a turma que estava do governo não resolveu nada. Então, o total de exportação da Venezuela em 2017 era de 27 bilhões de dólares. 27 bilhões de dólares, né? Os Estados Unidos, ele comprou
42%, a China 25%, a Índia 13%. Então, o que se vê aí é que os Estados Unidos é o maior, né, mesmo comprando 6% do petróleo que chega na América, mesmo assim os Estados Unidos ainda é o maior comprador, que compra 42% do petróleo da Venezuela, né? A China vem com 23%, a Índia 13%. Então, a Venezuela é que depende, né, da importação dos Estados Unidos e não o contrário. E quase a metade das importações do petróleo da Venezuela são para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos importam da Venezuela, se ele parar de importar o petróleo venezuelano, o que é que vai acontecer? A Venezuela vai para o buraco, né? Segundo estudos aí do Daniel Lopes, professor, jornalista, no seu canal do YouTube. Há anos, um coronel americano, ele andou dando com a língua nos dentes, dizendo que os Estados Unidos tinha um plano para derrubar muitas ditaduras no mundo inteiro, tipo o Afeganistão, o Iraque, o Irã, né, a Síria, que ainda não conseguiram exterminar por total. Então, na opinião desse jornalista, essa questão que os Estados Unidos está forçando a barra para o Maduro deixar o governo e fazer novas eleições lá na Venezuela é simplesmente uma questão geopolítica, pois a Rússia é que quer aumentar a sua influência na América, né? Você sabe que o Putin é um predador, ele vive com a atenção ligada, querendo ter influência no mundo inteiro. Que são esses dois países que têm essa influência no mundo inteiro, que é os Estados Unidos com o seu capitalismo e o Putin com o seu socialismo. Então, segundo ele, a questão geopolítica é a principal objetivo da América lá na Venezuela. E o que eles querem realmente é tirar o raio de influência, né? O raio de influência da Rússia lá na Venezuela. Além da questão humanitária, né? Pelo aumento da fome lá na Venezuela, o aumento também das epidemias, como febre amarela, sarampo. Quer dizer, todos sabem que o Brasil está sofrendo com isso aí lá na sua fronteira com a Venezuela, com o aumento dessas epidemias aí, lá no estado de Roraima. Então, pessoal, você que viu esse vídeo aí, na sua opinião, os Estados Unidos estão querendo petróleo ou estão querendo expulsar a influência russa na Venezuela? Dê a sua opinião, entre aí nos comentários, o canal é nosso, ok? Obrigado pela visualização.